Bem-vindos a mais um vídeo do canal Homeview. Se você ainda não conhece esse canal, eu recomendo que vocês, assim que terminem essa aula, chequem as outras videoaulas que nós temos, curtam esse vídeo, curtam os outros vídeos, se inscrevam no canal, porque nós temos muitas videoaulas relacionadas com biologia e ciências e elas estão muito legais. Meu nome é Andressa e eu vim aqui substituir algumas pessoas que não puderam participar mais desse projeto e, então, na aula de hoje, eu vou dar aula sobre fotossíntese. Então, antes de a gente se aprofundar bastante no conteúdo de fotossíntese, que é mais para o ensino médio, né? Eu vou fazer uma revisãozinha no site da Arbor Day, porque ele faz meio que uma revisão do Fundamental 2, mas ao mesmo tempo inicia a vocês a conhecerem um pouquinho do conhecimento já da fotossíntese de ensino médio. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então esse daqui é o site do Arbor Day Foundation, e essa é a parte sobre a fotossíntese que eles colocam. O site está em inglês, então eu vou passar aqui nesse site com vocês e eu vou ir traduzindo simultaneamente. Esse site ele é muito bom para a gente dar início a essa aula, porque ele vai explicar a fotossíntese de um jeito super introdutório, vai resgatar tudo aquilo que vocês já devem ter visto no Ensino Fundamental 2 e vai também passar por alguns conceitos que a gente vai ver agora no ensino médio. Mas como é de uma maneira muito superficial, ele fala de um jeito bem geral, que é fácil de compreender, para que quando a gente vai ver esses conceitos hoje na aula de um jeito muito mais aprofundado, você já tenha uma noção mais geral, que eu acho que é muito importante. Então vamos dar início. De todas as coisas vivas no mundo, as árvores e outras plantas verdes são as únicas que têm a capacidade única de fazer seu próprio alimento utilizando a energia da luz que vem do sol. A comida que as plantas verdes produzem não só sustentam as plantas, como também provém alimento, direto ou indiretamente, para toda a vida animal. Pensando naquela relação de cadeia e teia alimentar, certo? E isso não é tudo. Enquanto a árvore faz a sua comida, né, a árvore e as outras plantas, ela também limpa o ar, filtra a água e libera oxigênio. E esse processo incrível que as árvores fazem é o que a gente chama de fotossíntese. Quando eu falo árvore é porque eu estou traduzindo, mas entendam que é qualquer tipo de planta, tá? Não só as árvores. A fotossíntese ocorre quando a água e os nutrientes que estão no solo são absorvidos pelas raízes da planta e são carregadas por células especiais que parecem uns tubinhos que a gente chama de xilema, o nome dessas células. E essas células vão desde o tronco até os ramos, os galhos, até finalmente chegar nas folhas, que é o local principal da fotossíntese. Então a água vai chegar até as folhas através dessas veinhas, que a gente chama, né? Não são bem veias, mas é a ideia geral. Então, ao mesmo tempo que a água está entrando na folha, o dióxido de carbono também está sendo absorvido pela folha, porque esse dióxido de carbono está livre, né, na atmosfera, e a folha consegue absorver esse gás através de estruturas que a gente chama de estômatos. Para quem não lembra, o dióxido de carbono é aquele gás que nós exalamos durante a nossa respiração, os organismos como animais também, outros animais também, né? E esse gás também é liberado durante a queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Então, a fotossíntese, ela começa quando a luz solar atinge a folha, que é o que está sendo representado aqui, né, nessa ilustraçãozinha. E o químico verde, que é a clorofila, que a gente chama no português de um pigmento, né, que está dentro da folha, vai captar essa luz. Então, o dióxido de carbono aqui, representado pelo CO2, né? O dióxido de carbono vai se misturar com a água e com os nutrientes e na presença da clorofila e da luz solar, e ele vai ser transformado em uma substância meio parecida com açúcar. O que é essa substância? A gente vai falar bastante de glicose, mas existem outros seres que vão fazer outros tipos de açúcares que a gente pode chamar de carboidratos, ok? E essa glicose, ou outros carboidratos, é a fonte básica de alimento tanto para a árvore quanto para todas as outras coisas que vão estar relacionadas a ela ao longo da cadeia alimentar. Então a glicose ela vai se mover para fora das folhas e é transportada através de células que a gente chama de floema através do tronco, dessa vez em direção para baixo, até chegar nas raízes e nos frutos da árvore. Então no processo de fazer esse alimento, a planta também vai produzir oxigênio, que é o que está sendo ilustrado aqui, e
que é uma molécula muito importante, né, para o ar que a gente respira, para a atmosfera que a gente tem no planeta Terra. Então, cada folha é como se fosse uma pequena fábrica que é movida pela energia solar que ajuda a limpar o ar. Quanto mais árvores a gente tiver, melhor será o ar e melhor será o nosso ambiente. Então, como eu disse, esse site ele é bem introdutório, né? Bem curtinho, bem superficial. É só pra gente começar a resgatar aqueles conceitos básicos, né, que a gente já viu, provavelmente, pra gente começar a aula agora. Mas esse processo, né, essa fotossíntese é tão importante assim que a gente tem até um vídeo inteiro dedicado a ele. E existem canais e aulas e mais aulas mais específicas, cada vez mais difíceis sobre esse processo. Ele realmente é tão importante assim? Sim, pessoal. A fotossíntese é fundamental para a sobrevivência no planeta Terra. Se esse processo não acontecesse, provavelmente eu nem estaria aqui dentro dessa aula ou vocês estariam aí assistindo ela, certo? Quando ocorre a fotossíntese, ou seja, quando ocorre a transformação dessa energia luminosa em química, os seres da Terra que não conseguem fazer isso, conseguem aproveitar essa energia também. Então, a fotossíntese não é importante só para a planta, ela é importante para todos os outros organismos quando a gente pensa lá na cadeia alimentar, lá na teia alimentar. Sem a fotossíntese, muitos outros organismos não seriam capazes de existir segundo a evolução, certo? E como se isso fosse pouco, a fotossíntese ainda ajuda a promover a captura de CO2 atmosférico, que a gente sabe que pode ser danoso quando está acumulado em grandes números, né? Também realiza a renovação do oxigênio atmosférico e, como a gente falou, né, conduz o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então, a fotossíntese, ela é extremamente importante para todos os seres vivos e os ecossistemas, certo? Porém, como a gente tem que cada vez entender mais, e esse entender mais implica em começar a complicar um pouquinho. Então, a fotossíntese, ela tem uma equação geral, mas não se assustem, não tem nada de matemática aqui muito envolvido, tá? Vocês não tem que fazer cálculo nem nada disso. Essa equação geral, ela nada mais, nada menos é do que explicar tudo isso que eu venho discutindo aqui com vocês, desde o resumo lá no site da Arbor Day até agora. Então, o que essa fórmula está mostrando? Essa fórmula nada mais diz que está havendo uma transformação do gás carbônico da água, né, em glicose, que é essa molécula grandinha aqui, e oxigênio, através do que? Da luz, da presença da luz, certo? Então, assim, pode variar o valor dessas fórmulas, mas a equação geral é essa, certo? Gás carbônico e água vão sofrer uma reação ali com o poder da luz e vão formar glicose e oxigênio, certo? Isso é a fotossíntese, resumidamente. Certo. Já entenderam o que é fotossíntese, mas onde que isso ocorre na planta? É a planta inteira que realiza isso? Bom, mais ou menos. O processo da fotossíntese ocorre em algumas estruturas especializadas que estão no interior das células. Essas estruturas se chamam cloroplastos. Tem cloroplasto na planta inteira, só que vocês vão achar mais nas folhas. Então agora vamos imaginar que a gente está no laboratório de ciências e todo mundo tem um microscópio e nós vamos tentar achar os cloroplastos e a gente consegue ver os cloroplastos sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar para cada um de vocês uma folha, certo? Vocês vão fazer um corte minúsculo nessa folha e a gente vai colocar essa folha numa lâmina e conseguir ver ela no microscópio. Se a gente fizer tudo certinho, o que a gente vai ver é o que está ilustrado aqui nessa imagem. Nós vamos ver a epiderme da folha, certo? A camada externa. E nós vamos ver a camada do meio, que a gente chama de mesófilo da folha. Dentro do mesófilo da folha tem várias células, estão vendo? Dentro dessas células vão ter uns pontinhos bem pequenininhos, que dá pra ver daqui. Cada um desses pontinhos é um cloroplasto. E é nesse cloroplasto, ou seja, são nesses pontinhos minúsculos que a fotossíntese está ocorrendo. Aqui nessa imagem a gente também tem representado os estômatos, né? Que é aquilo que eu falei que faz a troca gasosa. Mas vamos focar no cloroplasto aqui. Vamos fingir que a gente deu um super zoom
e a gente está conseguindo ver tudo isso de estrutura aqui. O que é isso? Vamos passar aqui que tem mais. Nossa, mas esse processo, né, essa fotossíntese é tão importante assim que a gente tem até um vídeo inteiro dedicado a ele. E existem canais e aulas e mais aulas mais específicas, cada vez mais difíceis sobre esse processo. Ele realmente é tão importante assim? Sim, pessoal. A fotossíntese é fundamental para a sobrevivência no planeta Terra. Se esse processo não acontecesse, provavelmente eu nem estaria aqui dando essa aula ou vocês estariam aí assistindo ela, certo? Quando ocorre a fotossíntese, ou seja, quando ocorre a transformação dessa energia luminosa em química, os seres da Terra que não conseguem fazer isso, conseguem aproveitar essa energia também. Então, a fotossíntese não é importante só para a planta, ela é importante para todos os outros organismos quando a gente pensa lá na cadeia alimentar, lá na teia alimentar. Sem a fotossíntese, muitos outros organismos não seriam capazes de existir segundo a evolução, certo? E como se isso fosse pouco, a fotossíntese ainda ajuda a promover a captura de CO2 atmosférico, que a gente sabe que pode ser danoso quando está acumulado em grandes números, né? Também realiza a renovação do oxigênio atmosférico e, como a gente falou, né, conduz o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Então, a fotossíntese, ela é extremamente importante para todos os seres vivos e os ecossistemas, certo? Porém, como a gente tem que cada vez entender mais, e esse entender mais implica em começar a complicar um pouquinho. Então, a fotossíntese, ela tem uma equação geral, mas não se assustem, não tem nada de matemática aqui muito envolvido, tá? Vocês não tem que fazer cálculo nem nada disso. Essa equação geral, ela nada mais, nada menos é do que explicar tudo isso que eu venho discutindo aqui com vocês, desde o resumo lá no site da Arbor Day até agora. Então, o que essa fórmula está mostrando? Essa fórmula nada mais diz que está havendo uma transformação do gás carbônico da água, né, em glicose, que é essa molécula grandinha aqui, e oxigênio, através do que? Da luz, da presença da luz, certo? Então, assim, pode variar o valor dessas fórmulas, mas a equação geral é essa, certo? Gás carbônico e água vão sofrer uma reação ali com o poder da luz e vão formar glicose e oxigênio, certo? Isso é a fotossíntese, resumidamente. Certo. Já entenderam o que é fotossíntese, mas onde que isso ocorre na planta? É a planta inteira que realiza isso? Bom, mais ou menos. O processo da fotossíntese ocorre em algumas estruturas especializadas que estão no interior das células. Essas estruturas se chamam cloroplastos. Tem cloroplasto na planta inteira, só que vocês vão achar mais nas folhas. Então agora vamos imaginar que a gente está no laboratório de ciências e todo mundo tem um microscópio e nós vamos tentar achar os cloroplastos e a gente consegue ver os cloroplastos sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar para cada um de vocês uma folha, certo? Vocês vão fazer um corte minúsculo nessa folha e a gente vai colocar essa folha numa lâmina e conseguir ver elas no microscópio. Se a gente fizer tudo certinho, o que a gente vai ver é o que está ilustrado aqui nessa imagem. Nós vamos ver a epiderme da folha, certo? A camada externa. E nós vamos ver a camada do meio, que a gente chama de mesófilo da folha. Dentro do mesófilo da folha tem várias células, estão vendo? Dentro dessas células vão ter uns pontinhos bem pequenininhos, que dá pra ver daqui. Cada um desses pontinhos é um cloroplasto. E é nesse cloroplasto, ou seja, são nesses pontinhos minúsculos que a fotossíntese está ocorrendo. Aqui nessa imagem a gente também tem representado os estômatos, né? Que é aquilo que eu falei que faz a troca gasosa. Mas vamos focar no cloroplasto aqui. Vamos fingir que a gente deu um super zoom e a gente está conseguindo ver tudo isso de estrutura aqui. O que é isso? Vamos passar aqui que tem mais. Nossa, eu preciso saber tudo isso? Não, é interessante que você saiba, mas não é necessário. O que você precisa saber sobre o cloroplasto é que ele tem duas camadas de membrana, a membrana externa e a membrana interna. Você tem que saber que ele tem o estroma, que é o espaço dentro do cloroplasto, né?
E você tem que saber que ele tem o tilacoide. Os tilacoides são essas estruturas em formato de disco que são unidas por essas lamelas aqui, estão vendo? Isso aqui é uma ilustração à esquerda, porém à direita a gente consegue ver uma micrografia de microscópio mesmo desses tilacoides. Então, pessoal, se alguém quiser ser cientista aqui um dia, vocês têm que saber que quando vocês olharem na lâmina, o que vocês vão ver, na verdade, nunca vai ser a estrutura tão bonitinha assim. Então, ó, aqui dá pra ver o cloroplasto, certo? E aqui dentro dá pra ver algumas coisinhas destacadas, assim, estão vendo? Esses são os discos, esses são os tilacoides que eu tô falando pra vocês. Ah, mas por que é importante eu saber dos tilacoides? Porque são nos tilacoides, especificamente na membrana dos tilacoides, que estão os pigmentos que a gente vamos ver que vão captar a luz, como por exemplo a clorofila e os carotenoides, certo? Aqui eu coloquei mais uma vez o esquema de como a gente enxerga essa estrutura para vocês não falarem, nossa, mas ela tá mostrando uma estrutura do nada. Não, a gente foi numa planta, pegou uma folha, cortou um pedacinho dessa folha, olhou no microscópio, aí achamos o cloroplasto, que são esses pontinhos verdes minúsculos, e depois dentro do cloroplasto a gente consegue ver os tilacoides, e a gente sabe onde está o estroma, essas coisas, certo? Aqui eu trouxe uma imagem, outra imagem de micrografia que é muito interessante. Vocês se lembram que eu disse que não são apenas plantas que realizam a fotossíntese? Pois bem, à esquerda a gente tem um cloroplasto de planta mesmo, certo? À direita a gente tem um procarioto. Então esse é um organismo procarioto fotossintetizante, que ele vai ter essas regiões que a gente está vendo aqui. Isso daqui é uma imagem de microscópio, tá mesmo? Que tem uma membrana plasmática que funciona como se fossem os tilacoides. Então, eles não possuem tilacoides idênticos às plantas, certo? Mas eles possuem essa estrutura para poder realizar a fotossíntese também. Então, agora vamos falar dos pigmentos. Será que eles são importantes? Por que as folhas são maioria verde? Por que as folhas mudam de cor? Esse tipo de conhecimento a gente vai discutir agora, certo? Então, existem dois tipos de pigmentos nas folhas, nas plantas, as clorofilas e os carotenoides. Aqui nessa imagem, a gente está vendo dois tipos de clorofila A e B. Quando eu estava pesquisando para preparar essa aula, eu encontrei lugares que falavam até de 4, 5 tipos de clorofila. Mas esses dois são os que vocês precisam saber mais, certo? Principalmente a clorofila A. E os carotenoides são as outras cores que não verdes, certo? Então, as xantofilas, os carotenos, a eritrofila, a antocianina. Então, são os pigmentos que fazem com que as folhas não sejam verdes, certo? Então, assim, pessoal, sempre que vocês ouvirem o termo pigmento, significa uma substância colorida, nada mais isso, certo? Um pigmento fotossintetizante, ele vai depender do espectro de luz visível que ele vai absorver e ou refletir. Então, aqui vocês vão ter que lembrar um pouquinho lá da física do fundamental de absorção, reflexão de luz, certo? Então, por exemplo, a clorofila, que é o que vai dar a cor verde, que a gente vê na maioria das plantas, esse pigmento absorve muito bem a luz, presta atenção, na faixa do vermelho e do violeta, mas reflete o verde. Ou seja, o que a gente enxerga? O que a planta está absorvendo ou o que a planta está refletindo? A gente enxerga o que a planta reflete. Então, a gente enxerga as folhas verdes, porque é o que elas estão refletindo, certo? Então, agora vamos focar na clorofila. A clorofila é o pigmento que é responsável por captar a luz e garantir com que os organismos fotossintetizantes consigam produzir seu alimento. Bom, então a clorofila capta a luz. Imagina, então, a importância da clorofila para a fotossíntese, certo? E nesse processo, como a gente já sabe, a energia que é absorvida pela clorofila vai transformar o dióxido de carbono e água em carboidratos e oxigênio. Claro que ainda não é tão simples, tá? Dá para complicar, mas vamos imaginar isso por enquanto, por agora. Assim, existem vários tipos de clorofila, como eu disse, né? Todas as células fotossintetizantes, com exceção das bacterianas, têm dois tipos de clorofila.
E um deles sempre vai ser a clorofila A. O segundo pode ser a clorofila B ou a C. E aí vai depender do organismo, se é um vegetal, se é uma alga, certo? E as clorofilas, elas só se diferem quanto à faixa de espectro de luz visível, que cada uma delas vai captar a luz com mais eficiência, certo? E o que é esse gráfico aqui que eu trouxe, né, sobre as clorofilas A e B? Basicamente, elas têm espectros de absorção que são um pouco diferentes, que já dá pra ver aqui só olhando esse gráfico, né? Mas a gente vê que as duas têm 2 picos de absorção mais elevados, tanto na faixa do violeta quanto na faixa do vermelho. E isso significa só o ponto de absorção que cada clorofila tem na faixa de luz, certo? Bom, o outro tipo de pigmento que eu falei que existe são os carotenoides. Os carotenoides, eles são importantes pigmentos lipossolúveis responsáveis pelas cores laranja, amarela, vermelha, roxa também, que está presente nesses organismos fotossintetizantes, certo? O que eles fazem nesses organismos que tornam esses carotenoides tão importantes? Bom, eles vão atuar como se fossem coadjuvantes, ou seja, ajudantes no processo da fotossíntese. Então, eles vão ajudar a proteger a clorofila, que é aquela que capta a luz, não se esqueçam, contra os possíveis danos que são causados pelo excesso de luz. E assim, quando vocês enxergarem plantas que estejam de outras cores, é a presença desses pigmentos, que são coadjuvantes ou acessórios, né, que vai fazer com que as folhas ganhem cores diferentes das verdes, certo? Não tô falando que elas não possuem a clorofila, certo? Eles vão ter a clorofila, só que como tem esses pigmentos em quantidades que sejam um pouquinho maior, ela vai mascarar a quantidade da clorofila e vai acabar deixando as plantas com outras flores. Então, vai deixar com outras cores, né? As cores arroxeadas, alaranjadas, amareladas, etc. E assim, quando as plantas mudam de cor, por exemplo, no inverno, é que aqui no Brasil é mais difícil enxergar isso em determinadas regiões, né? Mas, quando chega o inverno, tem uma diminuição da quantidade de clorofila. Mas a quantidade dos outros pigmentos não vai se alterar muito significativamente, só a clorofila. Então, as outras cores começam a ser vistas. Então, você começa a ver, por exemplo, as folhas ficarem mais amareladas, etc. Bom, e aqui eu trouxe para vocês uma curiosidade que eu, pessoalmente, acho muito, muito interessante, que essa imagem aqui é do que eles chamam de tapetes microbianos. E essa foto específica é do Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, tá? É assim, tem algas e bactérias nesses tapetes microbianos, certo? E eles são seres fotossintetizantes, então eles têm proporções de clorofila e carotenoides diferentes dependendo do organismo, certo? Tudo isso que a gente viu até agora, nada novo. O que deixa isso tão bonito assim, igual dá pra ver nessa imagem, é que, por exemplo, durante o verão, o conteúdo de clorofila que tem nos organismos tá bem baixo. E aí, os tapetes aparecem com essas cores que a gente tá vendo, mais avermelhada, né, alaranjada, amarelada. Mas, quando chega o inverno, os tapetes começam a ficar mais verde escuros, porque para esse lugar, as plantas estão adaptadas a quando tem menos luz solar sendo incidida, esses organismos eles produzem mais clorofila em excesso para tentar compensar. E aí as cores dos carotenoides ficam meio mascaradas. E é isso que é interessante, é isso que eu preciso que vocês entendam, não só para a aula de hoje, como também para a próxima aula de fotossíntese, que é a parte de experimentação. A gente vai fazer um experimento bem legal com os pigmentos. Bom, e chegando ao final da nossa aula de hoje, né, eu vou dar a introdução sobre as duas fases da fotossíntese. A fase fotoquímica, como o nome mesmo indica, é uma fase química que envolve foto, ou seja, que envolve luz. Então, isso aqui é bem fácil de memorizar, que necessitamos de luz para isso acontecer, certo? Não significa que não vai continuar acontecendo no escuro. A fotossíntese sempre vai ocorrer no escuro também, certo? Mas a primeira etapa, a primeira fase, necessita de luz.
E a segunda etapa é a fase química, que é a fase de fixação de carbono. O que a gente tem que lembrar agora, neste momento, dessas duas etapas? Que a fase fotoquímica vai acontecer na membrana do tilacoide e a fase química vai acontecer no estroma do cloroplasto. Então, a gente vai retornar lá naquela imagem que a gente tem a estrutura. Então, a gente consegue ver aqui. Onde que está a membrana do tilacoide? Está aqui. Então, é aqui que vai acontecer a fase fotoquímica. E o estroma, como eu disse, é o espaço que está nesse cloroplasto. Então, é ali que vai acontecer a fase química, certo? Aqui eu trouxe para vocês, acho que 2 esquemas, na verdade, não só um, mostrando a representação de um cloroplasto, certo? Sendo que na primeira imagem é a fase fotoquímica, tanto que tem o solzinho ali, né, ilustrado. E do lado direito é a fase química. Então, o que acontece de maneira geral, muito geral, nessas duas fases aqui na fotossíntese? De modo geral, na fase fotoquímica, a energia do Sol vai ser absorvida pelas moléculas de pigmento que a gente viu, né? Que são as clorofilas, os carotenoides, nas membranas fotossintetizantes, que são as membranas dos tilacoides. Olha aqui, a gente tem os tilacoides representados, discos um em cima do outro. Então, na membrana dele vão ter os pigmentos e eles vão absorver a luz solar, certo? Então, essa energia solar, ela vai ser convertida nessa primeira etapa, nessa primeira fase, em energia química. Na fase química, a energia química que foi produzida na fase anterior vai ser utilizada para formar moléculas de açúcar, como a glicose, né? Utilizando também a molécula de CO2. A gente tem que falar, porque assim, em inglês eles usam muito o termo reações dependente ou independente de luz. Mas é muito errôneo pensar assim, não pensem assim, tá? Porque as reações, todas as reações são dependentes de luz, porque os produtos da primeira etapa são utilizados na segunda, certo? Então a luz é necessária, só ocorrem em momentos diferentes. E essas reações continuam acontecendo mesmo à noite, não se esqueçam disso. Outras informações relevantes que vocês podem tirar desses esquemas, que na primeira etapa, né, na fase fotoquímica, vai ter o uso de água e vai haver a liberação de oxigênio. E nessa transformação de energia solar em energia química, vai haver a liberação de ATP, que é aquela molécula de energia, e também de NADPH. E é esse ATP e o NADPH que vão ser utilizados lá no ciclo de Calvin, que vocês provavelmente vão estudar mais pra frente aqui no ensino médio, lá na etapa química, para gerar moléculas de glicose. Aqui vocês estão vendo o nome G3P. Vocês também vão poder ver a sigla GA3P, alguma variação disso. Essa molécula nada mais é do que o precursor da glicose, certo? Então, essa molécula, juntando várias delas, vão formar a glicose mais pra frente, certo? Aqui eu trouxe mais um esquema, é praticamente o mesmo, né? Só pra ver se ajuda alguém que quer olhar de uma maneira um pouquinho mais diferente, mas é a mesma coisa. Do lado esquerdo, fase fotoquímica, do lado direito, fase química. Lembrem-se que isso daqui é o cloroplasto e que tudo vai acontecer primeiro na membrana do tilacoide e na segunda etapa vai acontecer no estroma, certo? Lembrando que uma fase depende da outra, ou seja, a fase fotoquímica vai produzir ao final ATP e NADPH que vão ser utilizados na fase química. E por enquanto é isso que vocês precisam saber. Eu também dei a introdução aqui, para finalizar realmente a aula agora, sobre os fotossistemas. Foto, de novo, luz. Então, se envolve fotossistema, se envolve luz, a gente está falando da primeira fase lá, da fase fotoquímica. Então, existem 2 fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1, certo? São nesses fotossistemas que vai ocorrer, de fato, a conversão da energia luminosa em energia química.
Mas eu não vou me aprofundar agora em toda a estrutura dos fotossistemas, porque senão vai confundir vocês demais para uma primeira aula. Não se esqueçam de assistir a segunda parte dessa aula, que é a parte experimental, né, para a gente conseguir enxergar alguns dos conceitos que nós vimos hoje. Na próxima aula vocês podem fazer o experimento comigo. Eu vou deixar os materiais no vídeo, né, para quem quiser fazer em casa. Mas quem quiser só assistir também, fiquem à vontade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem mais um vídeo no canal HomeBio. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e de seguir as nossas redes sociais também, como por exemplo o nosso Instagram, que é HomeBio Unesp. Muito obrigada e até a próxima!